Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Olha, a gente já tinha uma entrevista pronta, editada para ir ao ar nesta terça-feira, quando ontem à tarde, na segunda, 8 de março, o ministro do Supremo, Edson Fachin, tornou nulos todos os processos feitos em Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não está simplesmente de todo livre dos processos do juiz Sérgio Moro. Lula é também candidatíssimo, ele pode ser, ele tem todos os seus direitos políticos restabelecidos, ele pode ser candidato à presidência em 2022. E isso nos faz imaginar o muito provável cenário de que no segundo turno do ano que vem tenhamos uma disputa entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Isso mexe com todo o equilíbrio de forças no jogo político brasileiro. Isso mexe com o tamanho dos partidos, isso mexe com o tipo de negociação que pode ser tido. Isso mexe com tudo. Por conta disso, eu chamei um velho conhecido de vocês aqui, o professor de Ciência Política da UERJ e da Casa de Rui Barbosa, Christian Edward Cyril Lynch, que também é jurista e que também, se não é o maior especialista dentro da academia em lavajatismo, é um dos maiores. O Christian protesta, diz que o Rogério Arantes conhece melhor do que ele. Eu não vou entrar nesse debate. Mas por conhecer muito bem política, por conhecer muito bem a Lava Jato, por conhecer bem como funciona o Supremo, eu queria conversar com o Christian para ele me ajudar a compreender esse cenário que a gente vai ver aí pela frente. Porque as mudanças são, de fato, muito grandes. E é claro, essa conversa rendeu muito. Espero que vocês gostem. Christian Lynch, muito obrigado por essa entrevista em cima da hora. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Christian, eu já tinha uma entrevista feita para essa semana, que a gente vai levar ao ar depois, só que a decisão do Fachin ontem, na segunda-feira, 8 de março, é uma decisão gigante que torna nulos todos os processos em Curitiba contra o Lula. Lula não é que ele seja inocente ou culpado, ele sequer foi julgado agora. Né? Ele é um réu de primeira instância que tem um longo processo, tem todos os seus direitos políticos como cidadão restabelecidos, pode ser candidato em 2022 à presidência da República. Agora, mais chocante de tudo isso, Christian, é o seguinte: o Supremo diz agora em 2021, em março de 2021, que o Moro não tinha competência para julgar o caso do Lula. Lula ficou 580 dias preso. Ele não pôde concorrer às eleições em 2018. O impacto das decisões do Moro nele pessoalmente, Lula, e politicamente no Brasil é gigante. E um ministro do Supremo, tudo bem, a coisa ainda pode ir ao pleno, decide que Moro não tinha competência. Como é que pode uma decisão vir com esse nível de atraso? Me ajuda a entender o que está acontecendo. Eu não sei se vou conseguir, não. Mas olha, cara, o problema é o problema. Vamos partir do começo, né? Ponto de partida. Vamos para o ponto de partida. Né? O Supremo Tribunal Federal ele tem um desenho institucional que foi originalmente copiado da Constituição americana. Então, ele é um tribunal constitucional. Ele não é só um tribunal constitucional, ele faz uma opção de coisa, ele julga políticos e tal, julga habeas corpus, julga recurso extraordinário, tá? Mas ele é uma corte política também. Então, você já tem um desenho meio de que ele é um tribunal, né? Os seus membros são juízes, mas eles exercem atribuições políticas.
E juízes que exercem atribuições políticas também são meio políticos porque eles lidam com questões políticas. Então, a questão tem um problema aí da separação do que é direito e o que é política. Existem assuntos jurídicos, especialmente quanto mais elevado for o nível do direito público, quando você está no direito constitucional, você está lidando com princípios constitucionais que é um plano político. Uma das diferenças que se fazem entre direito e política é o fato de que no direito você aplicaria o direito com uma margem mais ou menos restrita de interpretação da lei, e que a área da política se caracterizaria pela discricionariedade do poder decisório. Né? Então, por exemplo, quando um gestor resolve aplicar mais dinheiro aqui nesse órgão do que naquele outro, ele está agindo conforme o poder discricionário dele. Né? Mas o juiz, quando ele vai julgar um despejo, ele está adstrito, sei lá, ao texto da lei. Né? É claro que não é tão simples, mas o ponto é que quanto mais você sobe na hierarquia judiciária, mais o grau de discricionariedade, da margem de discricionariedade da decisão vai se alargando, entendeu? Então, quando ele chega lá em cima, repara, eles quase não têm jurisprudência, eles não têm jurisprudência de tribunal superior que os prenda, em primeiro lugar. Eles podem alterar a jurisprudência, porque eles são o Supremo, né? Não tem ninguém acima deles. Eles podem reinterpretar os princípios. Então, e quanto mais poder essa corte tem, mais política ela tende a ser. Tá? Então, no passado, então tem uma ambiguidade aí. Já tem uma ambiguidade se a corte é direito ou é política. Na verdade, é as duas coisas. Mas o que se entende é que esse poder discricionário dos ministros, na interpretação da lei, deve ser exercido dentro dos procedimentos e regras de hermenêutica jurídica, ok? Você não pode julgar como se fosse presidente da República ou senador. Você está adstrito, né, a responder aquela questão política seguindo procedimentos muito exatos. A respeito, né, você não tem a mesma margem de discricionariedade que tem um senador, que tem um deputado, que tem um prefeito, que tem, ok? Então as regras são mais ou menos essas. Tá? No passado, você teve momentos em que o Supremo também estava dividido politicamente, teve da Primeira República, lá durante o governo Hermes da Fonseca. O Supremo se dividiu entre uma minoria liberal, uma maioria conservadora, a respeito de questões que eram políticas. Né? O Supremo julgava habeas corpus impetrado por governador, por prefeito, que queria tomar posse, que a maioria não deixava ele tomar posse, intervenção federal. Então, ele mexia com intervenção federal e mexia com eleição, estado de sítio. Então, isso eram questões consideradas políticas. Muitos diziam, os antijudiciaristas da época, que, como eram políticas, justamente por isso o judiciário não podia interferir. Mas os liberais diziam que eram questões que diziam respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, dos direitos individuais, direitos civis, liberdade de ir e vir. Tá? Então, os juízes tinham que entrar nessa seara. Né? Esses eram os termos do debate na época. Mas, na época, tinha muito menos discussão sobre o que era direito, o que é área jurídica, o que era assunto político. Tinha uma doutrina que se chamava doutrina das questões políticas, nas quais supostamente o Supremo não poderia entrar. Tá? O que acontece? Né? Tem duas coisas. Primeiro, você tem o fantasma do poder moderador. O fantasma do poder moderador é a ideia civilista, liberal, de que o Supremo Tribunal Federal teria sido o sucessor do poder moderador do Império. Rui Barbosa. Rui Barbosa, Pedro Lessa, e outras pessoas, inclusive na Constituinte mesmo. É o poder da... Tinha uma ideia de que o Supremo Tribunal americano era o poder moderador das repúblicas presidenciais. Tá? Mas aí tem um problema, Pedro, que é o seguinte: o poder moderador é o quarto poder neutro ou imparcial, né, em relação aos outros três. No desenho institucional norte-americano, ele só tem três poderes, e supostamente o judiciário é um deles, igual. Não é diferente. Então, se a gente for ler o Federalista, ele não resolve o problema da jurisdição constitucional, porque a jurisdição constitucional, quer dizer, o controle de constitucionalidade é que colocaria o Supremo numa posição de poder moderador. E aí, como é que os americanos resolvem isso? Eles não resolvem. Eles são ingleses. Então, eles fingem que não tem problema nenhum acontecendo, entendeu?
Porque não tem essa coisa racionalista de ter um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, fazer uma doutrina, fazer uma explicação. Você vai vivendo com aquela incongruência ali, de acordo com os hábitos. Tá? Eles são os ingleses da América, né? Ou eram, pelo menos. Então, aqui virou o contrário. Você volta e meia aparecia uma doutrina que sustentava que um poder que seria igual ao outro seria mais alto do que ele. Tá? Aí você tem problemas que você enfrentava as Forças Armadas que diziam que, como eram elas que tinham feito a República, elas é que eram o poder moderador. Tá? Então, a gente já sabe onde é que vai dar essa porcaria dessa ideia, né? No passado e no presente. Então, esse é um dos aspectos mais ou menos problemáticos. O segundo aspecto problemático é que, da década de 90 para cá, houve um impacto de uma literatura europeia, né, chamada neoconstitucionalismo, que apagou as diferenças entre questões políticas e questões jurídicas em matéria constitucional. Apagou. No positivismo, que era o regime anterior, o constitucionalismo clássico, você tinha a ideia de que a Constituição não era auto-aplicável, que os princípios eram mais declarações de boas intenções, mas não tinham a mesma efetividade de regras constitucionais. Né? Você dizia que todos têm direito à saúde, por exemplo, isso pois é, todo mundo tem direito à saúde, pode aplaudir. Tá? Você não usava aquilo como se fosse uma regra que você precisasse aplicar e que surtisse efeitos no mundo real. Tá? Isso passou a acontecer no Brasil na década de 90, década de 2000 para cá. Isso caracterizou boa parte da atuação do Gilmar Mendes, do Luiz Roberto Barroso, do Fux, Carmen Lúcia, Fachin. Tá? Então, o que acontece? Você tem essa ideia, que volta e meia aparece no Supremo Tribunal Federal como poder moderador, e ao mesmo tempo você tem esse progressivo apagamento na interpretação das leis, na hermenêutica constitucional, entre o que é direito e o que é política. Tá? Ao mesmo tempo, por volta de 2000 e tanto, 2008, 2009, 2010, começa esse processo que a gente viu de degeneração do sistema representativo no Brasil, ou uma sensação de que o sistema representativo do Brasil estava necrosando por causa da forma como as coalizões de sustentação dos governos eram feitas, sem atenção a qualquer princípio de sem qualquer programa, não tinha qualquer orientação programática, como é que é? O Centrão não se vende, Centrão se aluga, tá? Houve os escândalos de corrupção todos, descobertas, enfim, isso tudo levou a uma sensação de crise do sistema representativo, ninguém nos representava, e aí veio 2013. Quando acontece isso, já havia no judiciário, e fora do judiciário, em parte da opinião pública, uma tendência a reduzir o papel, dizer que era normal que na modernidade os partidos e o legislativo não tivessem tanta importância, que havia uma crise da representação geral causada pelas mudanças sociais, né? A sociedade de classes já não estava mais existindo, cada classe antigamente tinha o seu partido, então aquilo não começava a não funcionar mais, você tinha outros mecanismos de representação que não passavam pelos partidos tradicionais, e já tinha uma conversa de que o judiciário e o Ministério Público eram substitutos processuais da sociedade. Então, eles também eram representantes da sociedade, sobretudo do Ministério Público, para representar o interesse geral. Tá? Essa literatura estava dentro da academia. E todo mundo lia e passava no concurso e lia esse negócio, e virava promotor, virava procurador, virava juiz, e lendo esse negócio. E, ao mesmo tempo, eles começando a ficar enfurecidos com a crise política. Aí entram sentimentos de classe, entram concepções doutrinárias ou dogmáticas de política, né, de que era preciso fazer alguma coisa a respeito da má qualidade do sistema político brasileiro. Então, quando você tem 2013, você tem praticamente um convite. O cenário está todo preparado, montado para o Judiciário e o Ministério Público intervirem para regenerar a nação contra a corrupção. Tá? E aí dá origem àquilo que eu chamei de Revolução Judiciarista, que teve por catalisador a Operação Lava Jato. Tá? Porque o próprio sistema não conseguiu se regenerar em 2013, não, me lembro que a Dilma disse que ia fazer uma mini constituinte e tal, tudo isso foi se perdendo no meio do caminho, até porque as eleições eram no ano seguinte. Eu até me lembro que posso te interromper? Porque eu acho até para dar uma situada e refazer essa história, eu acho que é importante. Em 2013, a gente teve as maiores manifestações políticas populares
desde o impeachment do Collor. Foi uma coisa gigante, foi uma coisa repentina, e foi uma coisa muito pouco clara, pelo menos no primeiro momento. Tipo, não é por 20 centavos, não é por... aquilo não era inicialmente começou como um protesto contra aumento de transporte público em São Paulo, mas explodiu uma rapidez no Brasil inteiro, terminou até com o movimento anarquista puxando a linha de frente no final, mas depois de meses, né, de gente na rua. Ali, em 2014, na eleição presidencial, é a eleição presidencial em que o Eduardo Campos morre, naquele acidente aéreo horroroso, em que fica uma disputa Marina Silva, Dilma Aécio, para quem vai para o segundo turno, e é uma disputa muito difícil para quem chega no segundo turno, e é uma disputa muito difícil para quem é eleito presidente. A Dilma termina reeleita. É como se não tivesse tido... A eleição de 2014 aconteceu, o debate sobre a eleição de 2014 por parte dos políticos ignoravam o fato de que apenas um ano antes tinha tido uma explosão de protestos populares no Brasil. Posteriormente, vai ter várias interpretações, né? Um pedaço da esquerda diz que aquilo já era uma manifestação de direita, golpista, etc. Como se não tivesse anarquista ali no meio, né? Uhum. Tem uma parte que diz que era só uma questão de transporte mesmo, que não tinha nada. Agora, existia claramente uma manifestação ali de insatisfação popular com a maneira como o Brasil estava sendo regido. Talvez a gente não possa ir muito mais detalhe do que isso, mas havia uma insatisfação. Isso que eu e os políticos ignoram isso, né? É isso que eu estou chamando de crise, uma sensação geral de falência do sistema representativo no Brasil. Se havia alguma coisa que juntava todas aquelas pessoas tão diferentes em perspectivas, ideologias, etc. e tal, era a ideia de que elas não estavam representadas no sistema. Tá? De que elas tinham voz, elas tinham vontade, elas tinham desejos, e o sistema político tinha se emancipado, ele estava flutuando por aí. Tá? E que os políticos conseguiam se reeleger independentemente da vontade dessas pessoas. Né? Então, essa é uma crise que, né, você sabe também, periodicamente acontece na história do Brasil. E foi o que aconteceu. E na inação, aí o argumento é que na inação do Legislativo e do Executivo, o Judiciário e o Ministério Público estavam assim, predispostos a fazer alguma coisa, a tomar uma ação. Né? Já havia um espírito meio missionário lá dentro, de parte desses procuradores, promotores e muitos juízes, né, de que estava na hora de botar a casa em ordem, mas só que não se sabia exatamente como. Né? Você já tinha, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso falando, antes mesmo de ir para o Supremo Tribunal Federal, que a missão do Supremo Tribunal Federal era empurrar a história, que era uma concepção desse neoconstitucionalismo na periferia. Né? Nos países atrasados, né, você tem uma concepção de absolutismo ilustrado. Quer dizer, na periferia, quando as coisas têm que avançar. Se os poderes políticos petrificam, então cabe ao sistema judiciário empurrar a história. Né? A vanguarda iluminista, ele se tornou ministro logo depois. Então, você já tinha uma pressuposição disso. E a Lava Jato, quando ela se dispõe a passar a limpo, né? Passar a limpo a política brasileira, ela vira um catalisador daquelas forças, da maior parte das forças que tinham ido para a rua em 2013, tá? E que não tinha para onde transbordar, era como se fosse uma represa, né? que a água vai transbordar e ela não tem canais para onde desaguar aquele excedente de água. Né? Então, a Lava Jato se transformou no lugar por onde saiu o excedente. E você repara que as forças que apoiam a Lava Jato, no essencial, são as mesmas pessoas que apoiaram em 2013, inclusive da esquerda. Os petistas ficaram de fora, dizendo que aquilo ali era uma manifestação fascista e tal, né? Era uma coisa assim, conservadora. Mas todo mundo que apoiou a Lava Jato, a esquerda e a direita, de uma maneira geral, era o pessoal que tinha, em 2013, dizer viva Dilma, viva o PT, viva o PMDB, viva Temer. Ninguém foi para dizer isso, né? Estava todo mundo contra isso. Então, ali você teve um catalisador, tá? E aí começou o problema do Supremo Tribunal Federal. O problema não... a gente fala muito no Moro, tá? No Delanhol, nessa turminha lá de Curitiba. Né? Eu
nunca dei tanta importância assim a eles. Eu sempre foquei mais na cúpula, porque essa ação teria sido impossível se não houvesse o endosso da cúpula do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. É por isso que eu acho assim, que muito mais importante historicamente do que o Moro é a figura do Janot, que era procurador-geral da República na época. Nada teria sido feito sem o Janot, sem o endosso do Janot, sem as conversas do Janot no Supremo Tribunal Federal, sem a busca de apoio, sem... E o Supremo, de um modo geral, apoiou. Nada do que o Moro fez, essas confusões todas a respeito de delação premiada, de vazamento, tá? Que a gente sabe que foi tudo calculado, todos os excessos da Lava Jato. Né? Você tem, assim, você está dizendo que não teve roubalheira? Teve roubalheira. Agora, eu não sei qual é a extensão exatamente da roubalheira, porque houve excessos na Lava Jato. A Lava Jato transformou uma ação de luta contra a corrupção numa ação de salvação nacional que exigia a remoção do sistema político brasileiro de quem o dominava fazia há 15 anos, tá? Que era o consórcio PMDB-PT. E aí houve esse desvirtuamento. Tá? Então, isso começou lá na cúpula. Isso começou lá em cima. Né? Bem, agora o Janot fica desmoralizado, porque disse que queria dar um tiro na cara do Gilmar Mendes. Mas, assim, quem tem que ser entrevistado é ele. Quais eram as motivações dele, o que ele tinha na cabeça. Tá? Ele que era o comandante em chefe da Revolução. E aí o que aconteceu? O Supremo começou a validar uma porção de coisas, né, da Lava Jato que eram mudanças na forma de julgar, né, mudanças nas formas de interpretar diversos dispositivos legais. Né? Houve fora do Supremo também, no TRF, lá do Rio Grande do Sul, que recebe os processos da Lava Jato de recurso, houve julgamentos baseados em razão de Estado, que alteraram... Quarta região, né? TRF da quarta região. TRF4, entendeu? Baseado na explícita razão de Estado. Quer dizer, você tem que mudar as coisas aqui, porque você tem que salvar o país, que você tem que... Né? E o Supremo, é bom lembrar, já vinha fazendo ativismo judiciário antes, esse da vanguarda iluminista. Né? Tem várias decisões que foram polêmicas por causa disso. O casamento gay foi uma delas. A Constituição, em alguma hora, lá fala textualmente que, sei lá, a família, a união estável é homem e mulher. Eles foram lá, passaram por cima, com as melhores razões aqui, pessoalmente, a meu respeito, mas são decisões que começaram a irritar uma porção de gente também. Então, eles já estavam numa onda de... Né, eles já tinham acabado com... Foi uma burrice da história. Eles já tinham acabado com a cláusula de barreira, declarada cláusula de barreira que foi feita há um tempo que foi como inconstitucional. Eles tinham tentado verticalizar as coligações no país para que uma coligação nacional tivesse que ser observada em todos os estados. Tá? Então, você tinha várias interferências do Supremo Tribunal Federal, e como o sistema estava desmoralizado e ninguém dizia nada, eles foram indo, foram tocando. Então, repito, quando chega 2013, aí é fácil. Tá? Então, o que acontece? O Supremo foi tomando posições cada vez mais tão políticas, né, que quando eles queriam justificar, eles vinham com a ideia de poder moderador, entendido como uma força que tem que empurrar a história. Né? E quando eles diziam que exorbitavam, porque eles não eram um poder moderador que não existia na República, eles diziam que não, o Supremo é um poder como outro qualquer, estamos atuando dentro dos nossos limites dos freios e contrapesos entre os três poderes políticos. Está entendendo? Então, você teve essa malandragem de que às vezes você era um tribunal que só simplesmente aplica a lei, e às vezes você tem funções políticas e você admite que tem funções políticas. Tá? Tudo foi bem, entre aspas, até a queda da Dilma. Quando houve a queda da Dilma, metade do pessoal que estava apoiando a Lava Jato caiu fora. Que era um pessoal conservador, tá? E era o pessoal que estava querendo, na verdade, se blindar contra a própria Lava Jato. Né? Lembra que você tem um pessoal aí que apoia a Lava Jato, assim, que quer a queda da Dilma. Metade do pessoal que quer a queda da Dilma não quer a Lava Jato. Quer a queda da Dilma porque ela não consegue segurar a Lava Jato. Né? Então, a missão principal do Temer, quando ele assume, com Ponte do Futuro, com esse negócio todo, não é nada disso. É que se entendia que ele, como raposa política que sempre foi, como constitucionalista, ia arrumar uma maneira de desativar, né, desmontar a bomba da Lava Jato, né, antes que ela chegasse, ela afetasse mais gente. E foi exatamente o que o Michel Temer fez, com uma precisão cirúrgica, uma paciência. Ele realmente, como político, ele é um oligarca total, né? Metido em muita tramóia, mas ele realmente é de uma habilidade política extraordinária. Aqui que ele faz? Aí começa o negócio de que você não pode mais observar as boas praxes da República.
Ele não vai escolher o primeiro colocado na lista tríplice, vai escolher a Raquel Dodge, exatamente, para a Procuradoria-Geral da República. Ele começa ali, muda, aí o Janot percebe que ele tem que derrubar o Temer antes de sair da PGR, porque aí vai desmontar o esquema todo. Né? Aí você tem o negócio da delação da JBS, tá? Já ia dizer JBL, da JBS, VHS, sei lá, da JBL, né? E aí ia dar errado porque o Temer não renuncia. Aí começa o negócio de perder a vergonha na cara, como reação contra o judiciarismo, entendeu? Não renuncio, não fiz. Aí você começa uma coisa de negação. Aí você começa uma reação que é isso que eu estou chamando agora que em parte é negacionista, mas é o antijudiciarismo. É uma coisa de reação dos poderes contra os excessos do Supremo Tribunal Federal, que começam ali devagarinho. Né? A Operação Lava Jato começa a decair lá. Eles já não começam. Vocês lembram que tentam prender? Eu acho que é o Renan Calheiros do Senado, o ministro Marco Aurélio dá uma liminar, e aí o Senado diz que não vai cumprir. E aí? Aí é o pesadelo de qualquer tribunal. Você não tem as suas decisões atendidas e você não tem como enforce them, né? Efetivá-las. Você não tem meios para efetivá-las. E aí o que o Pleno do Supremo fez? Deu para trás. E não confirmou a liminar do ministro Marco Aurélio. Tá? E de lá para trás é só revés atrás de revés. Gradual, mas contínuo. Então isso começa, na verdade, em 2017, cara, esse declínio. Tá? Então o que a gente está vendo hoje é uma maré montante que está indo no sentido contrário. É uma maré montante que está indo no sentido e que era 100% previsível de que os outros poderes, o executivo e o legislativo, tentando recuperar a sua autonomia e suas prerrogativas em relação ao poder judiciário. Tá? Então você tem o quê? Você tem a eleição de 2018, é um momento central nesse troço. Porque o Temer não tinha legitimidade. Ele tinha legalidade, mas não tinha legitimidade. E o Congresso era tido como um Congresso podre. Quando você tem a emergência desse movimento conservador / reacionário, você tem a vitória do presidente Bolsonaro, né? Quando você tem a renovação da Câmara e do Senado, é óbvio que você agora tem, com uma eleição nas costas, a possibilidade de virar o jogo. Né? Então, aí começam as coisas que são complicadas. Um movimento que era previsível, né? Que era um backlash, que era o bumerangue voltando. Como se fosse um tsunami, né? A água recua, depois ela volta. O movimento que era legítimo de tentar reafirmar as prerrogativas do executivo e do legislativo eram previsíveis, e mais previsíveis ainda com o presidente autoritário, conservador e autoritário. Tá? Tanto que você tem aquela ideia de que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado, lembra dessas histórias? Já tem esse negócio de fechar Congresso também. Né? Então, era óbvio que isso ia acontecer. E, no caso do Poder Executivo, o fato de ser um presidente autoritário cercado de militar significava também o horror que eles têm ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal foi responsável por boa parte da legislação progressista que foi feita no Brasil, em matéria de costumes, nos últimos 10 anos, à revelia do Congresso. Né? Então, eles acham que eram 11 iluminados lá, esquerdistas, que quiseram passar o rodo nos costumes conservadores da sociedade brasileira. Então, o antijudiciarismo desse pessoal Bolsonaro é muito forte. Muito forte. Tanto que, em dado momento, eles ressuscitaram esse esqueleto, esse cadáver putrefato do militarismo. De que o artigo 142 da Constituição supostamente daria o poder moderador ao Exército e não ao Supremo Tribunal. Lembrando que da Constituição não tem nenhum nem outro. Tá? Mas, provavelmente, eles não levantariam a bola do artigo 142 para não agisse de maneira ativista, entendeu? Então, eles estão inventando um ativismo do Exército, naquele momento, ano passado, né? E que um colega seu aí, de jornalismo, aí, levantou hoje de novo a respeito da soltura, da recuperação dos direitos políticos do Lula pela decisão do ministro Fachin ontem à noite. Ontem. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Aquele colega não aquele colega não é jornalista, não, tá? Eu sei que ele não é só um pilantra mesmo, é só uma brincadeira. Mas então, agora, já encaminhando para os finalmente, como dizia o nosso
querido avô do Centrão, o prefeito Odorico Paraguaçu, demorou um pouco, mas também o Rodrigo Maia estava numa certa onda de recuperar o prestígio da Câmara dos Deputados. Mas ele conseguiu ir tocando aquilo com habilidade, porque ele tinha que contar com o Supremo contra o Bolsonaro. Né? E agora, com a eleição de Arthur Lira, acabou-se. Você juntou a fome com a vontade de comer, você juntou o desejo de autoridade com o desejo de impunidade. Então, você botou a aliança ali naquele momento tem a ver com. Eu acho que o que mais junta, o que mais cimenta a aliança do Centrão com o governo, não é só essa coisa de sempre, de verba, de cargo, para a eleição do ano que vem. É o antijudiciarismo. Tá? É o antijudiciarismo. Essa ideia de jogar o judiciário lá para outra banda. E aí a gente incorre no erro, né, no problema simetricamente oposto ao cometido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o fato de que aí você quer jogar tudo que o Supremo Tribunal fez fora, tudo que a Lava Jato fez fora, sem separar o joio do trigo. E o problema que a gente está atravessando hoje é esse. É que a gente está vendo o movimento simétrico contrário ameaçando a integridade do movimento. Assim como o judiciarismo não separou a parte política da parte propriamente jurídica, digamos assim, o movimento oposto está fazendo igual. Ele está indo contra tudo. E aí a gente entende o que está acontecendo lá. Porque o Supremo passou a sentir uma pressão enorme do lado de fora, né, desde 2018, 2019, contra a Lava Jato. Né? A Vaza Jato, né, foi simplesmente catastrófico para a boa fama dos partícipes da Lava Jato. Né? Houve ministros do Supremo também que ficaram chocados, gente que apoiava a Lava Jato e virou de lado. Né? Carmen Lúcia. Na opinião pública, diversos jornalistas liberais, enfim, que tinham encampado o movimento, também desembarcaram ali. Desembarcaram, enfim. Então, o Moro, ao mesmo tempo, foi a época que o Moro saiu do governo. Já tinha gente desembarcado antes, porque Moro no governo não dá para ficar, né? Não dá para acompanhar o Moro no governo Bolsonaro. Então, ali o castelo começou a desmoronar, e aí começou essa contra-revolução, ou essa revolução antijudiciarista. Né? E aí o que acontece? A turma que ficou dentro do Supremo Tribunal Federal, que tinha bancado essa revolução judiciarista, quer dizer, Barroso, Fachin, Carmen Lúcia, Fux, tá? Eles começaram a ficar em menor número, com a saída de alguns ministros e com a mudança de posição de outros. É bom lembrar que o ministro Gilmar Mendes, né, ele foi meio que incumbido, né? Ele se acertou com o Temer. O papel do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal é garantir o equilíbrio sistêmico da centro-direita, mais ou menos ali. O papel dele como jurista político é esse, sempre foi. É garantir o jogo, assim, nem que melhore, nem que acabe. Tocar as coisas como elas são, com o maior pragmatismo possível. Ele é um realista nesse sentido, ele é um conservador nesse sentido específico. Tá? E ele se acertou, dizendo assim, olha, tem que dar um paradeiro nesse negócio aqui. Então ele foi o homem do Temer lá dentro. Tá? Então ele começou a melar a Lava Jato lá dentro. Exatamente nessa época do Temer. Tá? E o tempo foi virando, e o tempo foi ficando do lado do Gilmar Mendes, tá? Por conta os ventos foram realmente virando e virou uma tormenta no sentido contrário. Então, o que Fachin, Barroso, Fux, enfim, e aliados, se ainda os houver, tentam fazer é tentar salvar a cara deles próprios, parte da obra da Lava Jato. Tá? Porque eles foram partícipes e entusiásticos apoiadores. E o desespero, vendo ontem, que era praticamente inevitável que na segunda turma a Lava Jato, que fosse decretada a suspeição do juiz Moro, que significava você jogar quase toda a Lava Jato fora, né, o ministro Fachin tomou essa decisão correndo de acolher, com 4 anos de atraso, a arguição de incompetência do Foro de Curitiba para julgar as ações do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, o que acontece? O cálculo que ele fez ali foi o seguinte: aí eu consigo anular o processo vem para Brasília, salvam-se as provas podem ser reaproveitadas, tá? E aí você tira a pressão principal sobre a Lava Jato, a pressão política principal que estava sendo exercida pelo
pela defesa do presidente Lula. Né? Você repara que no Twitter, ontem mesmo, o presidente da Câmara dos Deputados já disse que o Lula merece até ser absolvido, se for o caso. Mas o Moro jamais, quer dizer, eles querem beber o sangue do Moro na caveira dele. Uhum. Tá? E isso explica também porque o Gilmar, isso virou uma coisa que é pessoal, que é liquidar com eu te confesso que... Só para terminar, é uma última frase. Claro. É uma última frase, que é o seguinte. Então, aí eu pergunto, como é que você desfaz um abuso? Ou uma série de abusos? Você não tem como desfazer os abusos, muitas vezes, sem ter que fazer outros abusos. Então, essa decisão do Fachin a destempo, né? Você vê, o Fachin, essa arguição de competência do foro estava lá atrás. Quando o Lula começou a responder lá atrás. Tá? O que o negócio da Petrobras tem a ver com isso aqui? Por que o foro não é em Brasília? Né? Se ele era presidente, ou sei lá o que era. Então, tinha as razões dele lá. Ao mesmo tempo, eu te pergunto, por que o HC, o habeas corpus, que está na posse do ministro Gilmar Mendes, ele está segurando esse diabo desse habeas corpus faz 2 ou 3 anos? Então, quando você começa a puxar o fio, está tudo errado. Está tudo errado. E a luta no Supremo entre essas duas bandas, na verdade, que se dizem que é a garantista e a punitivista, né, que a esquerda chama assim, ou que eu vou chamar de judiciarista ou antijudiciarista, na verdade, o Supremo ficou contaminado pela desordem no país, as decisões são tomadas na base do tapetão, as decisões políticas. Tá? Mas aí eu repito para concluir, isso tem a ver com desenho institucional, tá? Que você não sabe se é político ou se é jurídico, tem a ver com a doutrina de interpretação judicial hegemônica, que é esse negócio do neoconstitucionalismo, tem a ver com essa crise do sistema representativo, tem a ver com uma visão naif, né, de alguma maneira, ou doutrinária dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito do funcionamento do sistema político. Tá? E tem a ver com a reação do sistema político depois que ele se tornou legítimo novamente nas eleições de 2018. Tá? E aí o Supremo, para desfazer o que ele fez, quer dizer, parte do Supremo está querendo separar agora o joio do trigo, minimamente, né, soltando o Lula indo para o outro lado, e salvar o ministro Moro. Né, então, esse foi o sentido da ação ontem. E a outra metade não quer deixar, não, quer arruinar tudo. Então, o Supremo vai demorar muito tempo para o Supremo aprumar de novo, sabe? Agora, não é só o Supremo, né? Eu te confesso, é o que eu ia dizendo. O destino do Moro me interessa pouco, não me desperta grande curiosidade. Deixa fluir como vai fluir, porque virou uma questão pessoal. Todos os sinais de que ele dá é de que ele não tem nenhum interesse em se tornar candidato à presidência da República. É claro que isso pode mudar, ainda mais se decidirem começar a trucidar a história dele. Talvez isso leve ele a tomar uma decisão principal, tipo, ser candidato à presidência é uma maneira de... Evitar que eu seja preso. Igual o Lula. Evitar que eu seja preso. Não sei nem se... eu não faria comparação, não. Mas se ele tiver algum tipo de preocupação, ele não me parece ser... Isso é uma coisa muito de político, né? E o Moro nunca me pareceu ser alguém que agisse com cabeça de político. Ele sempre agiu politicamente, com objetivos políticos. E a Vaza Jato deixa isso muito claro. Mas ele nunca me pareceu ser alguém que pensa com cabeça de político, né? Que vê o xadrez... Hã? Eu tenho a mesma impressão que você. Então, essa preocupação... Ele queria ser ministro Supremo. Ministro Supremo, pois é. Então, essa preocupação de como que a história vai me ver, tal, isso é uma preocupação que muito político tem. Eu não sei se... Ele parece mais um cara, mais um tecnocrata, tal. Sim, messiânico, mas... enfim. Agora, a eleição de 2022 me interessa. E agora a gente tem um desenho cedo no jogo. A gente está no início de 2021, essa eleição vai ser em outubro do ano que vem. Tem mais de 1 ano e meio pela frente. Agora, a gente tem um peso pesado no ringue agora. A gente tem o maior líder de esquerda formado nos últimos 40 anos no Brasil.
né? E você tinha feito esse comentário, acho que foi você que fez esse comentário, talvez numa conversa pessoal nossa hoje mais cedo, mas a comparação, cara, é, é Getúlio em 51, né? O velho Bota o presidente retrato do velho outra populista. vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Agora, tem um risco nessa comparação, e eu acho que eu gosto muito de comparações históricas, você sabe disso. Eu não me arriscaria a dizer, nesse momento, um segundo turno que se desenha Lula e Bolsonaro. É claro que um tercios pode crescer, mas não está dado isso. Os indícios todos, hoje, são de que Bolsonaro e Lula são políticos que têm peso eleitoral suficiente para chegar ao segundo turno. É muito difícil você tirar um presidente da República do segundo turno. E a gente nunca teve essa situação de um presidente da República e um ex-presidente disputando a mesma eleição. São dois pesos pesados, Christian. É difícil imaginar um segundo turno que não tenha os dois. A última eleição municipal, o que ela disse ao mesmo tempo, e eu vou parecer estar me contradizendo, mas eu acho que não estou me contradizendo, porque o voto para a presidência é um voto personalizado, né? E o país ainda é um país muito polarizado, mas a eleição municipal do ano passado foi uma imensa derrota para o bolsonarismo e para o petismo. Aliás, não para o petismo, para o PT. Porque, embora os grandes vencedores tenham sido os partidos do Centrão, o resto da esquerda não foi tão mal. Quem foi muito mal foram os candidatos do PT, que se mantiveram essencialmente no mesmo tamanho, perderam tudo quanto é disputa importante que eles fizeram. Quer dizer, a gente vai ter uma eleição que aponta para o segundo turno de duas forças políticas que são rejeitadas por uma parcela imensa da população. É claro que não o suficiente para tirarem do segundo turno, mas a quantidade de gente que vai para o segundo turno de 2022, se esse cenário se concretizar, escolher entre quem rejeita menos, é grande. Para um país que está no buraco institucional que nós estamos, isso não é bom, né, cara? Pode não ser Você questiona bom, mas a minha leitura de alguma forma? eu acho o seguinte, assim, só vou complicar um pouquinho o cenário, botar as variáveis aí. Eu estou de acordo com você, já conversou sobre isso, a respeito dos resultados das eleições ano passado. Né? Está tendo um refluxo. Está tendo um refluxo da direita para o centro, de um lado. Né? Está indo para o centro-direita, eu diria. Né? O eixo do país está indo para lá. Os resultados do PT realmente não foram bons, mas foram melhores que 2018, em termos de perda. Sim. O que significa também que a rejeição diminuiu de alguma forma. Estancou. Entendeu? Deu uma estancada lá. E o grande derrotado foi o Bolsonaro, que ele estava na extrema-direita. O negócio andou para o centro. Você está entendendo? O negócio não andou da esquerda para a direita, ele veio da extrema-direita para tá caminhando para o centro. Né? E a gente está num ciclo conservador. Quer dizer, o que você está falando é que o pêndulo do país se moveu em direção à esquerda. Ele está na centro-direita. Mas esquerda, o movimento é na direção. Mas eu diria movimento... É porque a esquerda está muito longe ainda para chegar para a esquerda. Por isso que eu estou falando assim, para chegar na esquerda tem que passar pelo centro. Né? Mas os pêndulos, em geral, não estão nem na extrema-direita nem na extrema-esquerda. O negócio da extrema-direita foi um excesso. Tá? Então, para ficar no mood, é preciso imaginar o seguinte, que quem for para o segundo turno terá que... Né, o Bolsonaro, para se tornar competitivo, ele vai ter que ir para a esquerda, ele vai ter que ir para o centro. E, da mesma forma, o Lula também vai ter que ir para o centro.
né? Se você parar para pensar na Argentina, em outros países agora em que a esquerda voltou ao poder, né, você repara que ela não está tão à esquerda, não que tivesse muito na esquerda, tirando a Venezuela, claro, mas a Venezuela não conta, né? Mas quem está hoje no poder como esquerda na América Latina não está tão à esquerda quanto os governos que estiveram 10 anos atrás. Tá? Eles estão mais para a direita. Tá? Isso tem a ver com esse contexto geral. E vamos então, concordar uma coisa: o Lula faz esse movimento em direção ao centro com muito mais facilidade do que o Bolsonaro, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. O Lula é capaz de fazer esse movimento com muito mais facilidade do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a rigor, ele não sabe dizer nada, ele só sabe dizer palavrão, xingar. Né? Ele não. Você já viu o Bolsonaro falando mais do que 3 minutos, alguma coisa que não fosse lida? Tá? A gente não viu, ele não participou de debate, ele não sabe. Né? Assim, ele quer ser o Lula da direita, mas ele é uma caricatura. Né? Do ponto de vista da habilidade, da capacidade, da inteligência, dessas coisas todas. O Bolsonaro, em larga medida, é um produto de marketing. Tá? E é difícil dizer que o Lula seja um produto de um marketing. É bem difícil, porque ele está na estrada há muito tempo, ele tinha um partido enraizado, não é isso. É claro. Ele tem um histórico político. É claro. Não, é um partido político legítimo. É claro. Entendeu? Então, eu estou vendo ano que vem, assim, eu não estou vendo o Bolsonaro conseguindo chegar. Eu estou vendo o Bolsonaro vir meio mal, hein? Porque se ele tiver que virar populista para enfrentar o Lula, ele perde o mercado. E, ao mesmo tempo, o papo de mercado passa para o Lula. Tá? Entendeu? Que ele pode ir lá tomar champanhe. Só conseguir tirar o Palocci da cadeia. Sei lá, põe o Meirelles. Cara, eu consigo imaginar o Lula até botando o Armínio Fraga no Ministério da Fazenda, entendeu? Assim, eu acho que o Armínio não aceita, mas... Eu sei, você está entendendo o que eu estou falando? Ele topa, traz o Meirelles de volta, sabe? Então, ao mesmo tempo, o Bolsonaro vai ter que fazer populismo sem dinheiro em caixa. Tá? E contra um candidato de esquerda que está vindo para o centro, e a respeito do qual eu acho que o Centrão prefere, inclusive, o Lula do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma carga muito pesada. É um governo muito disfuncional, entendeu? Então, eu não Lula sei cumpre a palavra dos acordos. Eu não sei se a eleição... Às vezes a eleição envolve as mesmas pessoas, mas os termos do debate e o ambiente não são iguais. Não, porque em 2018 o Lula, enfim, ia ser preso, fez aquela cena da Paixão de Cristo, né? Foi para o ABC, só ia sair de lá, e aí a Polícia Federal chegou como soldados romanos, que iam prendê-lo e levá-lo para Pôncio Pilatos, que era o Moro, lá na sede da Polícia Federal. Teve aquela cena toda. Mas as eleições do ano que vem são muito diferentes. Eu não duvidaria que o Lula virasse um paz e amor, tipo o Biden, o bom velhinho, chefe da pátria. Você está entendendo? Então, o Lula é capaz de fazer esses movimentos. O Bolsonaro não consegue fazer. Tá? Agora, tudo bem. Deixa eu... Agora, espaço para o centro. Aí que está que é engraçado. O Lula pode ser o cara que tira espaço do centro se ele chegar para o centro. E tira parte do centro, né? Mas, assim, eu acho que tem espaço para o centro. Mas a gente está, como diria o meu amigo, né, o meu mestre, cadê o livro aqui? Como diria propaganda aqui. O meu mestre Pierre Rosanvallon, né? Se esse, de fato, é o século do populismo, você precisa de candidatos, né? E no Brasil sempre foi assim, que tem um apelo popular. Né? E o centro é difícil ter apelo popular, porque o apelo popular, em geral, requer recurso a argumentos que não são da ordem racional legal, são da ordem dos afetos, são da ordem das paixões, das emoções, né? E os liberais democratas não se movimentam muito bem nessa não costumam no Brasil, né? Você teve o Lacerda, claro, que é a grande exceção. Você teve o Rui Barbosa, né? Mas eles não se movimentam muito bem nessa seara, né? Aí você tem algum candidato aí, já tem o Huck. O Huck é conhecido, né? Isso aqui é... Agora, os outros candidatos eu não vejo ainda com muita vantagem, não. Acho que Eduardo Leite é um cara que tem futuro, tá? Acho que ele tem futuro, mas não sei se é nesse futuro aí, não, porque conhece o provérbio? Você tem...
Em briga de Bom, tubarão, sardinha não entra. não, pois é, eu acho que está cedo para o Eduardo Leite, Tá cedo para o Boulos, está tá cedo para o cedo para a Boulos, Manuela. está Essa cedo é para a a geração Manuela. nova. Alexandre Calil, Para prefeito de Tabata. Belo Horizonte. Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, tem um perfil de centro interessante. O problema é que ser prefeito de Belo Horizonte não é um bom trampolim para a Não é. presidência da República, né? Você tem que, pelo menos, pegar um governo de Minas ou pegar um Senado, uma coisa assim, para. Não estou dizendo que seja impossível. Política, se o barco passa, passa. O Hulk, obviamente, tem apelo popular, carisma, a gente conhece isso pela televisão. Mas deixa eu voltar pro. O João Dória é mais difícil para ele também, né? Ele não sabe. É difícil, me parece, nessa eleição que vem agora, um governador de São Paulo conseguir se nacionalizar. E ele não me parece ter esse tipo de carisma. Ele é muito dandy, né? Ele é muito burguesia Pra, paulista, cara. Você tem esse problema. muito, muito, muito. Você vê, o único cara de São Paulo que conseguiu vencer esse negócio era o Fernando Henrique. Mas teve Né? plano real, né? Teve Ele plano resolveu a real. inflação. Pois Ele é, conseguiu dar para o Brasil uma. Aquilo naquele momento teve um impacto que as pessoas perceberam que ele fez. E as claro. pessoas conheciam o sofrimento da hiperinflação, que é uma coisa que é uma memória que se perdeu, né? Agora, deixa eu fazer Eu não uma esqueci, não. última. Eu não Não, eu esqueci, sei não, que me não. lembro bem. Eu sei, eu sei. Eu também não esqueci. Eu sei, pois é, mas era um negócio horroroso mesmo. Mas virou uma. Hoje você percebe que tem uma preponderância no debate público tratar o plano real como uma coisa menor e não como um dos 2 ou 3 Foi uma marcos revolução. fundamentais da nova república. É uma das maiores coisas que a nova república resolveu. Enfim, eu acho que é do tamanho da criação do SUS, do tamanho da universalização do ensino básico e do tamanho daquele movimento no governo Lula em que o Brasil para de ter fome. Entendeu? Isso já passou, mas aquela ascensão grande à classe média com a quantidade de dinheiro que estava circulando no Brasil é um momento também muito importante. Quer dizer, foi uma boa república. Foi a melhor república que a Deus, gente teve. Deus a tenha em sua infinita Entendeu? misericórdia. Não, eu sei que acabou, mas foi a melhor república que a gente teve. Claro que foi. Entendeu? Foi a única que foi E democrática. eu tô preocupado com. A minha preocupação é o seguinte: digamos que Lula vença, eu, eu temo um cenário Getúlio II. Não estou falando de forma alguma, do final trágico com suicídio. Eu quero deixar muito claro que não é disso que eu estou falando. Mas tentar recuperar uma memória. É que o suicídio marca tanto aquele segundo governo do Vargas que a gente perde a memória do que o governo do Vargas foi. E o Getúlio, num ambiente de. Porque o governo que o Getúlio fez como ditador, principalmente no tempo do Estado Novo, era um governo em que tinha uma quantidade imensa de dinheiro entrando no Brasil por conta da política de boa vizinhança dos Estados Unidos, fez parte do acordo de guerra. Então, ele conseguiu, de fato, no governo, a partir do Estado Novo, fazer uma modernização da indústria brasileira e transformar, de fato, o país, né? Que é algo que continua no governo Dutra, né? Com o Getúlio traz a indústria do aço, o Dutra implanta a Petrobras, quer dizer, o Brasil chega ao século XX quando já estamos chegando nos anos 50. Só que quando chega a 51, 52 e o Getúlio está na presidência, já tem uma crise econômica pegando fogo e o Getúlio não sabe governar sem o dinheiro que ele tinha e não sabe governar numa democracia, ele não sabe negociar. O Lula certamente saberá governar numa democracia. Mas se ele chega ao governo, Bolsonaro, eu acho que a gente vai para a Venezuela se o Bolsonaro chega a um segundo mandato.
Eu não acho que a gente vai para uma Hungria, se preferirmos um exemplo de direita. A gente vai ter instituições democráticas cada vez mais carcomidas. É o destino Steven Levitsky, como as democracias morrem. É isso que Bolsonaro vai fazer se ele não cair no segundo mandato, no impeachment, na coisa. Lula jamais faria isso. Eu não imagino um golpe de Estado, eu não imagino um movimento golpista, um movimento de interrupção democrática. Mas é um governo que ele não vai ter o dinheiro chinês que ele tinha a rodo nos seus primeiros 2 governos, e no qual ele vai estar governando com metade do Brasil odiando que ele tenha voltado, com uma certa sensação de... Não vou entrar no mérito sem justo ou injusta, com uma certa sensação de que ele saiu impune por crimes. Cara, eu imagino esse um governo de uma crise constante que não consegue governar por conta. Você acha que eu sou pessimista pra cacete? Eu acho. Eu acho. Eu concordo com algumas coisas, não concordo com outras. Né? Eu acho que o paralelo com o Getúlio não fica em pé, cara. Porque você não tinha Bolsonaro, Getúlio não tinha um Bolsonaro. Não, do não outro tinha. lado. O Lacerda não era aquilo que ele viria a ser ainda. Né? Eu acho que o Getúlio sabia governar a democracia sim, sabe? Só que você tinha aquela coisa da ditadura que veio atrás, que juntava um monte de gente contra ele, mas ele não tinha. Só que você não tinha um grande líder que catalisasse aquilo ali na UDN. Tentavam empurrar o brigadeiro Eduardo Gomes, mas ele era muito fraco, do ponto de vista eleitoral. Eu acho que tinha uma resistência oligárquica ali. Eu acho que é uma coisa diferente do contexto que a gente está vivendo, entendeu? Não era... mas, enfim, de qualquer maneira, o país vai estar arruinado. Você precisa de alguém que cure o país. Você precisa de alguém que cure o país. Né? Eu acho que um cenário possível para 2022 é uma espécie de uma réplica do cenário nacional da eleição aqui no Rio, do Paes contra o Crivella, entendeu? E que o Paes também entrou agora e não tem a dinheirama que teve naquele tempo. Então você vai ter que começar quase que do zero, entendeu? Agora, eu acho que é muito cedo para conceber tudo que pode acontecer no governo Lula, porque a gente está fazendo uma projeção para muito longe. Eu acho que a gente consegue fazer uma projeção assim, distante, olha, o ciclo ainda vai ser conservador, mas ele está deixando de ser tão conservador. Ele pode vir a transitar para um ciclo mais liberal, alguns poucos anos depois, tá? Isso não significa que tem que ser um liberal que seja no poder. É simplesmente que as pessoas vão ter que governar ou mais liberalmente ou mais conservadoramente. Tá? É isso que quer dizer o negócio do ciclo conservador. Tá? Eu acho que o país vai estar quebrado. Você vai estar precisando de um chefe que lamba as feridas do país. Tá? Que tenta reconstruir tudo que foi destruído, tem sido destruído de 2013 para cá. Inclusive pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não é o cara que vai fazer isso. Não tem como fazer isso. Ele vai acaba de arruinar o país mesmo. Nesse sentido, a Venezuela. Nesse sentido, ele é de direita, de extrema-direita, mas a ideia de arruinar o país, a coisa venezuelana, é mais parecida. Embora eu acho que nunca seria igual à Venezuela, porque o Brasil tem São Paulo. Então, eu acho que a Venezuela não tem São Paulo. Tá? Mas eu acho que está muito longe ainda. A gente não sabe 2 coisas ainda. Tá? Primeiro, como seria a chapa. Lula vai, cabeça de chapa? Lula não vai? Haddad seria cabeça de chapa, ele viria vice. Lembra que o PT está sempre de olho no que acontece na América Latina. Então, eles devem estar de olho no que aconteceu na Argentina também. Será que o Ciro não iria para vice se tivesse um acordo em que o Lula está velho e não se candidata à reeleição e o Ciro apoia o Ciro na sequência? Então, tem muito tempo para fazer muito arranjo ainda aí, sabe? Então, não dá para ir muito longe. E a segunda questão é, se o Lula for, não está igual aquele samba. Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Com que roupa o Lula vai ao samba? Ele vai com a roupa de 1989? Ele vai com a roupa de 2018? Ou ele vai com a roupa de 2002? Tá? Eu acho que a tendência dele é com a roupa de 2002. Ele vai abrir o armário, pegar lá... Nisso eu concordo. Vem o Lulinha Paz e Amor com o vice... E eu não duvido que seja uma vice tipo Luísa Trajano, uma coisa assim, para fazer o papel do José Alencar.
É o José Alencar, fazendo o papel do José José Alencar, que era o Alencar. empresário lá, entendeu? Que trouxe o mercado, blá, 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 da interlocução com o mercado. Sendo que é Eu uma acho que mulher como vice, o que tem o que faz parte do momento político atual do mundo, né? Essa coisa. ou o contrário, pois é, aí ele fica de vice. Você está entendendo? Tem tanta coisa para discutir ainda. Como a Cristina Tanta Fernandes coisa. fez na Argentina. Você tem tantas possibilidades que a gente não tem como abrir agora. O que abriu, que eu acho que é importante, é o seguinte: você normalizou de novo o sistema político, porque o sistema político não estava normal com o principal ator político da vida brasileira dos últimos 20, 30 anos, sem os direitos políticos. Eu acho que isso dá uma balanceada. Eu acho que o Supremo também, parte do Supremo, pensa nisso, especialmente a ala não lavajatista, pensa que você tem que normalizar o jogo político de novo, que foi desbalanceado, de alguma maneira, e predado pela Lava Jato, pelas ações da Lava Jato. Tá? Por isso que eu até brinquei na rede social, botando aquele retrato daquele filme lá, soltem o Kraken, que é quando o Zeus lá grita, não, do Supremo Tribunal Federal do filme lá, eles soltam o Kraken, que é uma lula gigante, né? Que é uma lula gigante, tá? Que é um pouco para balancear o sistema. Então, eu acho que mal não é, ruim não pode ser. Ruim a gente ficar. E é o cara cuja força de articulação é a única que a gente sabe que é capaz, hoje, se a eleição fosse daqui a 6 meses, derrotar Bolsonaro. Encrencar a vida dele, porque ele está fazendo tudo que ele está fazendo aí, dizendo asneira atrás de asneira e posando de gostoso, porque não tem contraponto do outro lado com ninguém. Agora tem. Tá? Então, eu acho que só o fato de ter um contraponto é uma coisa positiva. Né? Agora, o que vai ser feito na eleição, quem vai ser o quê, como é que vai, como é que não vai, não tem como saber. Não, e existe sempre a possibilidade de Bolsonaro conseguir afundar antes disso, né? Ele está trabalhando para isso, né, cara? Cara, eu acho. A gente conversa, né, sobre isso, Pedro. Assim, eu acho o governo Bolsonaro simplesmente assim. Ele é um presidente muito ruim e muito fraco, que pegou um vento a favor, tá? E que sabe gritar. Isso aí sabe gritar e sabe fingir que tem, para algumas pessoas, que tem poder. Tá? Mas eu acho fraquíssimo. Você já viu o que o Lira estava falando ontem? Essa coisa dos governadores, né? O Bolsonaro só governa para 20% do país, cara. Ele só está preocupado com a base dele, para ele ir para o segundo turno. O governo não interessa, ele terceiriza, ele aluga o governo para quem quiser ajudá-lo a chegar lá. Ele pode tirar o Guedes, botar outra pessoa. Então não tem, o governo é um caos, o governo é caótico, é sectário. Então é muito difícil ele chegar bem em 2022, entendeu? É muito difícil ele chegar bem, porque ele está preso a essa coisa dos 20%, 25%. Então... Christian, gosto de saber que você está mais otimista do que eu. Muito obrigado pela conversa. Eu estou começando a ficar preocupado, porque eu tenho ouvido muito isso de um dia para cá. Meu Obrigado. Deus. Nada, querido. Um abraço para você.